Boa noite, pessoal. Estamos aqui na página do Lar Espírita Aurora de Luz para iniciarmos a nossa live hoje, conversando sobre o tema Maria de Nazaré, tá? Quando a gente fala de Maria de Nazaré, não há muitos registros ainda sendo, a gente possa estar consultando, porque a vida dela, ela ficou muito marcada a partir do instante do nascimento de Jesus. Então, se tem muita coisa falando sobre Maria, mas a gente pesquisou algumas coisas e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, tá ok? Então, eu gostaria agora, nesse momento, da gente ler uma mensagem para as nossas reflexões e começarmos a nos conectarmos com essa espiritualidade maior, com a equipe espiritual do Lar Espírita Aurora de Luz, benfeitores queridos, que nos amparem, nos auxiliem, nos abençoem no estudo de hoje, para que cada um nas suas casas possa estar recebendo esses benefícios do Evangelho, esses benefícios da oração, dos ensinamentos de Jesus, nos auxiliando muito nessa nossa caminhada nesse planeta Terra. Então, eu vou ler uma mensagem que está no livro Rumo à Felicidade, de Nelson Moraes, e diz assim: a coragem é um sentimento de segurança que surge quando conhecemos a vida na sua natureza mais profunda. A providência divina promove a vida a todos com justiça, garantindo a distribuição dos recursos necessários para que ninguém na terra sofra inocentemente. Desde que não estejamos afrontando a natureza que nos proporciona a vida, nem tampouco nos expondo aos perigos desnecessários, com certeza estamos seguros onde estivermos e nada devemos temer, senão as nossas atitudes menos felizes. Estas, sim, poderão comprometer nossa segurança e nossa felicidade. Quando conhecemos as leis naturais da vida, a qual todos estamos submetidos, passamos a gozar de um sentimento de segurança e de paz. Consequentemente, passamos a ter a certeza de que nenhum acidente fortuito poderá alterar o curso das nossas vidas, a menos que esteja programado para nos conduzir às outras experiências úteis e necessárias para o bem do nosso futuro. Então, a mensagem de coragem, de otimismo, né, para a gente viver os dias de hoje, né? A Olivia aí já está me dando boa noite, Olivia, gratidão por tudo. Vamos ver o que a gente pode estar assimilando hoje, né, compreendendo um pouquinho mais dessa vida de Maria de Nazaré, tá? Moisés também está assistindo, boa noite a todos. Então, vamos lá. A primeira coisa é o nome de Maria de Nazaré, tá? Oi, Márcia, boa noite, tudo bem? Saudades, né? Maria Irene, o pessoal já está chegando, né? Vamos fazendo parte dessa família aqui do Aurora de Luz. Então, a Maria de Nazaré, o nome Maria, tá? A origem desse nome, ela vem do hebraico e quer dizer Miriam, tá? Então, esse é o nome verdadeiro de Maria, Miriam, né? Então, no grego, ela compôs como Maria. E a infância de Maria, ela era de descendência judia, pertencente a uma classe média, era filha única. Os seus pais eram conhecidos como Ana e Joaquim, e que depois a igreja, né, católica os reconheceu. Boa noite, Maruce, tudo bem? Saudades, né, Márcia? Eu também estou, né, da gente se encontrar, né, faz tempo, ao vivo, né, online a gente está se encontrando. Então, os pais de Maria, Ana e Joaquim, eles foram depois, mais para frente, reconhecidos pela igreja e pela igreja católica, né? E se tornaram Santa Ana e São Joaquim. São Joaquim, ele tinha ele era descendente de Davi, tá? Davi foi o segundo rei de Israel.
E Santa Ana era descendente do sacerdote Arão, que foi considerado o primeiro entre os hebreus e era o irmão mais velho de Moisés, tá? Então, era uma linhagem, assim, muito forte, uma linhagem de força, né? E de conhecimento também, das questões espirituais, né? Tinha um pouco de conhecimento nessa parte, não eram totalmente leigos, então eles tinham ela veio, Maria, dessa linhagem aí, tá? E dizem até que Jesus está mais para a descendência, né, dessa linhagem de Maria, de Arão, do que Davi, tá? Mas como, como as informações que vão chegando, né, que a gente não tem às vezes uma veracidade sobre isso, né, com certeza estão em estudos, voltando então estão traduzindo, né, o que foi passado para o latim, voltando para o grego, indo para o hebraico, para depois chegar no aramaico, já estão fazendo esse retorno, e aí a gente vai ter alguma coisa muito mais precisa, com uma informação muito mais contundente do que hoje, tá? Mas essa era a linhagem dela. Era uma dona de casa, morava na vila de Nazaré, na Galileia, era um povoado totalmente controlado, administrado pelos romanos. Na sua casa, ela criava galinhas no fundo do quintal, então a gente vê que era uma vida normal, uma vida simples, não era uma vida de luxo, de exageros, era uma vida assim, mais tranquila, né, normal para a época. A casa que ela morava era uma casa pequena, tinha um cômodo só, ela dormia numa esteira de chão batido, né, com palha, sempre trajava aquelas túnicas de linho e véu, que era característica da época, era religiosa, costumava frequentar os templos, muito devotada à família, e ela foi prometida, né, a José, que era muito mais velho do que ela, o carpinteiro chamado José, e ela ainda era muito, muito jovem, né, muito nova, mas ela foi prometida para se casar com José. Então, a gente vê que a vida de Maria, a infância dela era uma infância comum para a época, não tinha nada de anormalidade, não era um espírito assim considerado exclusivo, estava dentro dos padrões da vida normal da época, tá? Só que era um ser que já tinha essa formação religiosa, já vinha acompanhando esse processo na sua vida, então ela já tinha um embasamento das questões religiosas. Você vê que na própria infância, a família dela, os pais, já se preocupavam com essas questões, tá? Até por ser descendente de sacerdotes, né? Então, ela tinha esse contato muito mais fácil, tá? Dentro da genealogia de Maria, né, a gente encontra que entre Maria e José, né, o casal, aparecem quatro pessoas que dizem ter sido filhos de Maria. Mas na língua hebraica, quando a gente fala irmãos, irmãos quer dizer parentes próximos. Então, acredita-se que esses que, entre aspas, poderiam ser filhos de Maria, na realidade eram primos de Jesus. Tá? Eles eram primos entre si, não filhos, porque era uma palavra só para designar, na língua hebraica, uma palavra ela tem vários significados. Então, acredita-se que eram parentes próximos, primos de Jesus, tá? Então, Tiago, José, Judas, Simão, tá? Estão todos nesse contexto de primos, de parentes próximos, tá? Maria tinha uma prima chamada Isabel, né? Isabel, ela era casada com Zacarias, e os pais de Isabel o pai de Isabel, né, na realidade, era irmão do pai de Maria, tá? Então, eles eram irmãos e por isso Isabel e Maria eram primas.
e Isabel, ela estava grávida. Isabel estava grávida de João Batista. E conta-se uma passagem, né, que Maria sentiu, né, certa vez, um desejo muito grande de visitar Isabel. E fez uma viagem para encontrar com Isabel. E quando chegaram lá, foi um encontro muito bonito entre ambos, né, porque os dois espíritos de Jesus e João Batista se reencontraram espiritualmente, e é como se, pela mediunidade da própria Isabel e de Maria, eles se comunicaram entre si, né? Então, isso deve ter sido uma passagem muito interessante, muito bonita, desse encontro de Isabel com Maria, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, que essa genealogia de Maria era muito importante para a época, tá? Não era uma linhagem totalmente, vamos dizer assim, entre aspas, enfraquecida, não. Era uma linhagem forte, uma linhagem de força, tá? E quando Maria, certa noite, né? Boa noite, Railde, tudo bem? Certa noite, Maria estava se acomodando para descansar, para dormir lá no seu quarto, depois dos afazeres do dia a dia, porque trabalhavam bastante. Aparece um espírito ali na frente dela, e esse espírito, de nome Gabriel, se identificou assim, e ele diz uma frase, né, para Maria, né, que ele vinha em nome do Pai e que anunciava que ela seria a mãe de Jesus, o Salvador. Então, aquele espírito aparece naquela noite para Maria e ela o vê e conversa com esse espírito. Aí eu fico pensando assim, né? Se a gente vai dormir e aparece um espírito lá no nosso quarto, é capaz da gente sair correndo, né? Para a gente só observar que isso aconteceu com Maria. E ela não se amedrontou com essa situação na época. Então você vê que ela não era uma pessoa leiga nessa questão da espiritualidade, totalmente leiga, porque ela percebeu a presença daquele espírito, conversou com aquele espírito e não se amedrontou com isso. Então, tinha um certo conhecimento espiritual ali para estar vivendo essa situação, tá? E aí ela responde, né? Eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, naquele momento, ela se entregou, ela se tornou totalmente submissa à vontade de Deus. Totalmente. Ela entrega a sua vida e silencia ao chamado de Deus. Ela diz sim a esse chamado divino e vai cumprir a tarefa que foi para ela designada, né, de receber esse que seria o Salvador, né, mas que na realidade era o Messias que estaria voltando, né, que o povo esperava esse Messias, né. Então, nesse momento, né, durante a gravidez de Maria, foi quando eu expliquei agora há pouco, que ela sentiu essa vontade, quando ela estava grávida de 6 meses, de ir de encontro a Isabel. E quando ela chega, ela teve que sair de onde ela estava, ir para um outro lugar que era longe, e ela vai ao encontro de Isabel, tá? E quando chega lá, aquele espírito que ali está se aproxima daquele encontro, né, aquele espírito de João Batista, junto com Jesus, e ela, através da fala de Isabel, ela diz assim, eu vou ler essa fala porque isso não dá para memorizar, tá? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. De onde vem que a mãe do meu Senhor, está se referindo a Maria, a mãe do meu Senhor, que é Jesus, me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será. Ou seja, feliz dela que acreditou na informação daquele anjo que chegou como missionário de Deus, né, como instrumento de Deus, anunciando a vinda desse Messias, que seria Jesus.
Então, aquele encontro daqueles dois espíritos, João Batista reconheceu a presença de Jesus ali também em Maria. Então, isso deve ter sido um encontro de luz no plano espiritual, né? Algo assim, muito, muito fantástico, né? Daqueles dois espíritos estarem ali num grande trabalho em prol da humanidade, né? E conta-se também nesse período em que ela estava grávida, você vê que foi uma gestação em que Maria teve que viajar muito. E as viagens na época não eram viagens assim que a gente pega um VLT, metrô, ônibus, avião, e a gente chega rapidinho em qualquer lugar longe, né? Lá não, ou era por burrinhos, ou eram os animais que transportavam, ou era a pé mesmo. E, e essa viagem, desculpe, gente, acho que está dando um eco aqui, e eu só dei uma paradinha porque eu senti um eco, tá? Uma outra informação cruzando junto aqui. Vamos retomar. Então, nessas viagens, ela ia. Ela tinha que fazer muitas viagens para poder cumprir aquilo que eram os desígnios que a espiritualidade determinava. E eles avisaram para ela que várias viagens iriam acontecer, tá? E nesse período em que ela estava grávida, aconteceu um recenseamento em Belém. E como José era da descendência de Davi, ele era belenita, ele teve que viajar de Nazaré para Belém. E isso dava mais ou menos uns 200 quilômetros. E a viagem era feita de burrinho e a pé. Agora, você já imaginou uma pessoa grávida, debaixo do sol, calor naquela região, que era uma região quente, você andar, né, viajar com todas essas dificuldades da própria época, né? Então, a gente vê que foi um espírito que aceitou a tarefa, aceitou a missão, tanto ela quanto ele, né? Que ele também tem grande participação, José. E você vê que essas viagens, né, extremamente cansativas, um espírito totalmente submisso, totalmente entregue aos desígnios do Pai, né? Então, a gente vê que não foi uma vida fácil por estar recebendo ali Jesus, né? Porque a gente acredita que, falam, né, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? Mas a gente sabe que os poderes de Jesus era de uma linhagem crística, que é essa linhagem crística, né? Dentro do Livro dos Espíritos, a gente tem as escalas espíritas. Então, existe a escala dos espíritos mais imperfeitos ou impuros, né? A escala dos espíritos bons, a escala dos espíritos puros. Dentro dessa escala dos espíritos puros, existe uma outra escala dentro dessa escala dos espíritos puros. E a última dessas escalas é a escala crística. E Jesus estava justamente vindo dessa escala crística. Só falta um pouquinho para a gente, né? A gente está assim caminhando, né, para essa escala de espíritos puros. Então a gente tem uma longa estrada ainda pela frente de purificação, né? Então você veja, um espírito dessa envergadura, um espírito governador desse planeta Terra, né? Ele foi concebido, né, através de um ser, né, de Maria, que acredita-se, né, que ela continuou virgem, mas o Jesus, pela força mental, pelos poderes e conhecimentos que ele possuía, por estar pertencente a essa escala crística, ele poderia muito bem, né, estar sendo desenvolvido no ambiente de Maria, né, do corpo de Maria, sem ter tido nenhum tipo de relacionamento sexual, né, porque ele tinha poderes para isso, ele podia fazer o que ele bem quisesse, né, ele tinha conhecimento para manipular fluidos e energias que nós desconhecemos, que a nossa própria medicina ainda desconhece, tá? Então, é por isso que diz que ele foi concebido do Espírito Santo, porque com a evolução a gente vai aprender que
que essa questão da sexualidade, ela também vai passando por um processo de evolução, e o processo de concepção também ele vai sofrer transformações. Então, a gente não dá para nós chegarmos, né, nesse entendimento a nível de Jesus, porque o conhecimento é completamente outro, né? É um espírito realmente puríssimo, né? Então, a gente está caminhando para entender isso. Então, por isso que dizem que ele foi concebido do Espírito Santo, né? É como se o Espírito entrasse no corpo dela e se desenvolvesse ali. Então, a gente fica numa incógnita ali, porque tem muita informação a respeito disso, mas a gente eu prefiro colocar isso a título de informação e crendo, né, em todo esse poder e conhecimento de medicina espiritual que Jesus sabia e que ele podia ter feito o que ele quisesse naquele momento, tá, para essa concepção acontecer. Assim como durante a sua morte também, se ele quisesse, ele não teria sido crucificado, ele não teria se permitido ser entregue para o Calvário e para a crucificação, porque ele tinha poderes para não realizar isso. Só que ele também se deixou entregar à vontade do Pai. Justamente por quê? Porque se esses espíritos tivessem tido, tanto Maria, quanto José, quanto Jesus, uma vida fácil, uma vida de riqueza, uma vida de mordomias, a mensagem dele não ficaria clara nem profunda para nós. Por quê? Porque nós diríamos que eles tiveram uma vida fácil, que não tiveram nenhuma dificuldade e que tudo isso seria maravilhoso, né? Que qualquer um poderia fazer com a vida que eles tiveram. Então a gente vê que essas grandes personagens que trouxeram, esses grandes missionários, né, que nos trouxeram grandes marcos na existência planetária, eles passaram por essas vidas de dificuldades justamente para que a nossa boca ficasse fechada, né? Que a gente não buscasse argumentos para justificar o injustificável, tá? Então, José e Maria viajaram, né? Ela grávida viajou para Belém para fazer esse recenseamento, né? Então foi uma dificuldade muito grande nessa caminhada, nessa estrada, tá? E aí ocorre, né? O nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus, a gente sabe que ele, por conta desse recenseamento, o deslocamento deles a Belém, a cidade estava lotada, não havia hospedaria. Então, você vem de uma viagem tão grande, você tem vontade de chegar num hotel, tomar um banho, descansar, comer, né? Maria grávida não encontra local para ficar. Aí José vê uma estalagem, conversa com o estalajadeiro, pergunta para ele se havia algum lugar que ele pudesse ficar com a esposa que estava grávida. O estalajadeiro disse que só havia um único lugar no fundo da sua estalagem, que era onde ficavam os animais. E Maria até respondeu para ele, né? Se os animais podem ficar lá, eu também posso ficar. Né? Você vê que o respeito que ela tinha por esses nossos irmãos animais, né? E aí ela se hospedou, né? Se pode dizer que é uma hospedagem. Ela pousou naquela estalagem durante aquela noite e ela deu à luz a Jesus, né? Jesus veio ao mundo e numa noite, né, de luar ali, né, uma noite bonita, junto aos animais, naquela estrebaria, e foi ali que ele veio, né? Não veio em nenhum lugar rico, não precisou de quartos arrumados, não precisou de riqueza nenhuma, e chegou um dos espíritos puros reencarnando aqui no planeta Terra, né? Materializando-se aqui nesse planeta Terra. Então, a gente vê que isso foi uma grande dificuldade também para esse espírito, né, por conta até da própria densidade planetária, né? O espírito da luminosidade dele como governador do planeta Terra tem que se materializar, se densificar para poder estar aqui junto conosco. Né? Então, toda essa dificuldade do nascimento, aí durante a infância de Jesus também e Maria,
ela era uma mãe muito zelosa, era uma mãe que cuidava bastante das crianças, do filho, dedicada, gostava do filho estar próximo, que não difere de nenhuma mãe hoje, todas querem o filho próximo, todas as mães são dedicadas, né? A grande maioria, sim, né? Ela gostava muito que Jesus ajudasse o pai na oficina, na carpintaria, e quando Jesus não estava trabalhando na carpintaria, não estava ajudando José, ela recrutava Jesus para ajudar nas tarefas domésticas, né? A fazer farinha de cevada, buscar água na fonte, a limpar a casa, né? Trabalhar na agricultura. Então, a gente vê que a vida de Jesus também era uma vida de trabalho, né? Ela não é como a gente hoje, né? Tem os filhos e não querem que eles façam nada, né? Eles não têm ocupação nenhuma. Na época, não. Os filhos já tinham que trabalhar. E não eram trabalhos leves, não. Buscar água na fonte, fazer farinha, era o trabalho do dia a dia da casa. Então, ela já ensinava os filhos a se ocuparem, a terem obrigações, a terem tarefas, e não ficarem o tempo inteiro sem fazer nada, né? A ter essa responsabilidade também com a casa, com o lar, com a família, que eles também fazem parte ele também fazia parte da família e pertencia, né, àquele ambiente onde morava. Então, nada mais justo do que ser também um colaborador da casa, né, como os pais também eram. E essa é uma lição que a gente tem que exemplificar de Maria, tá? Porque o que a gente tem que observar não é essa vida externa somente, né? Mas esses ensinamentos que ela foi trazendo do seu próprio comportamento na vida, né? Da sua atuação na vida como mãe, como mulher, né? Como filha, né? Então, a gente tem que observar esse comportamento desse espírito também, tá? Jesus e Maria, Jesus também estudava nas escolas da sinagoga, visitava o templo com os sacerdotes, tem uma passagem até na Páscoa, né? Que eles saíam de Nazaré para Jerusalém para a comemoração da Páscoa, e Jesus foi com Maria, né? E chegou um determinado momento, Maria se perdeu de Jesus, não o encontrava, ficou procurando. E quando ela o encontrou, ele estava dentro do templo com os sacerdotes, conversando com eles. E eles estavam admirados que o filho do carpinteiro tinha todo aquele conhecimento, com a idade que tinha, de estar conversando com aqueles sacerdotes, né, que eram considerados, assim, os doutores da lei ali, né, do conhecimento. Só que Jesus, eles não imaginavam que era um grande espírito ali, né? Que aquilo para ele já sabia de tudo aquilo. Mas ele não menosprezou passar por esse processo de aprendizado também, tá? E sempre ensinando e aprendendo com todos ali, né? Na simplicidade dele, né? Na sua atuação. Só que com o nascimento de Jesus, a gente sabe que isso trouxe um desequilíbrio muito grande para quem governava na época, né? Que era o Herodes. Ele se sentiu ameaçado ali no seu poder, né? E ele pediu que todas as crianças com até 2 anos de idade fossem mortas. E aí José, né, tem um sonho em que ele é orientado a sair de Nazaré, na Galileia, e ir morar no Egito, na cidade de Mênfis. E aí ele segue aquele aconselhamento do Espírito que ele veio, né? Quer dizer, que a gente vê que José também era dotado de uma mediunidade, ele tinha essa facilidade de ter também essa comunicação, e eles obedeciam rigidamente os ensinamentos e as mensagens que chegavam do plano espiritual, né? Então, Maria vai embora, né? Sai dali e volta muito tempo depois, quando Herodes desencarnou, mas ele sabe que quem assumiu o trono era o filho de Herodes. E esse filho de Herodes também teve muita preocupação com ele, porque ele também não tinha um gênio fácil, né? Mas eles foram autorizados a retornar para Nazaré a pedido desse anjo. Então, a gente vê
quantas viagens eram feitas, todas com grandes dificuldades, tomando muito tempo, mas eles obedeciam regiamente. Tem até uma brincadeira que José ficava às vezes irritado, que como que ele tinha que obedecer uma criança, né, que estava chegando, estava mais conduzindo e mandando na vida deles do que qualquer um, né? Mas eles obedeciam essas orientações do plano espiritual. Na vida adulta de Jesus e Maria, né, a gente tem as bodas de Caná, né, na Galileia, né, quando o vinho acaba nessa festa de casamento, que era uma festa que representava a união do homem na terra, né, a união entre todos, né, era um momento assim de comunhão com todos que ali estavam. E quando faltou o vinho na festa, a mãe de Jesus disse a ele, né? Não tem vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ainda não estava na hora de Jesus começar a testemunhar o motivo que ele estava encarnado, né? Dar o seu próprio testemunho, né? Começar a sua tarefa realmente que ele precisava cumprir. Mas naquele mesmo momento ele não negou o pedido de Maria, sua mãe, né? E transformou a água em vinho, tá? Então foi uma das grandes passagens que marcou o início da trajetória de Jesus nesse planeta Terra, tá? E um outro ponto que a gente tem que observar também bastante é a questão do sacrifício de Maria ao ver Jesus sendo crucificado, né? Sendo levado para esse Calvário, né? Sendo morto, né? Sem ter um motivo para isso, ver aquele sofrimento, aquela dor como mãe, eu acho que isso deve ser muito difícil. E ela era um espírito forte, um espírito determinado, um espírito de coragem, um espírito que submisso a essa espiritualidade, submissa a essa espiritualidade maior, mas uma submissão à vontade do Pai, e não uma submissão sem ação, tá? Que neutraliza suas forças, não. Ela sabia da tarefa do filho, depois de um bom tempo, porque no começo não, ela queria até que ele estudasse nas grandes as escolas da época, até porque eles tinham influência com os sacerdotes, ela tinha essa influência até por causa dos seus pais, mas Jesus disse a ela que o lugar dele era na carpintaria e que ele tinha uma outra tarefa a fazer, né? E ela respeitou isso mais para frente, tá bom? Então, como a gente imagina de ver hoje uma mãe assistindo a própria morte do filho, né? Não deve ter sido fácil. Não é para qualquer mãe, não é para qualquer um, né? Então, ela renunciou a tudo para cumprir os desígnios e a vontade do Pai. E certa vez, né, a gente sabe que a gente tem uma história até do Chico, que ele estava atravessando um problema muito difícil e ele pede para Emmanuel interceder junto a Maria de Nazaré. E Emmanuel vai até Maria de Nazaré, quando foi possível, conversa sobre a problemática do Chico e traz uma resposta. E quando ele traz a resposta de Maria para o Chico, ele diz assim para ele: Chico, tudo passa e isso também passará. E Chico falou: mas só isso? Só, tá? Tudo passa e isso também passará. Então, essa mensagem, né? Tudo passa, isso também passa. Ela dizia, né, Maria, que só o reino de Deus não passará, nunca passará de nossas almas, porque ele é a eterna realização do amor divino, do amor celestial. Então, com a morte de Jesus, Maria não ficou chorando, enlutada por muito tempo, desalentada porque perdeu o sentido da vida, não. Era um espírito forte, um espírito corajoso, um espírito determinado. E, junto com João, né, depois de um tempo, na cidade de Éfeso,
hoje é a atual Turquia, eles fundaram ali, né, a Casa da Santíssima, que era um ponto onde as pessoas que passavam eram acolhidas, atendidas, tinha sempre uma palavra amiga, um curativo para fazer, uma lavagem de pés, uma comida para oferecer. Então, ali ficou um lugar onde ela conversava, onde ela atendia todos aqueles que necessitavam de ajuda, tá? Então, era conhecida como um ponto de passagem ali, né? Então, ela ficou a vida toda dela trabalhando ali, depois da morte de Jesus, e a gente vê um grande exemplo desse espírito também, né? Um espírito que não se melindrou, um espírito que não se destruiu, não se desanimou, não entrou em depressão, mas resolveu honrar a memória do filho, honrar a memória do trabalho que ele tinha executado e começou a dar continuidade a esse trabalho, né? Então, esse é um exemplo que também a gente tem que seguir, a gente tem que aproveitar, a gente tem que perceber e exemplificar, né? O espírito forte, o espírito determinado, né? O espírito que sabia para onde estava indo e o que precisava fazer. E certa vez apareceu, né, nessa Casa da Santíssima, um ser que pela primeira vez não pediu nada, não pediu para ser tratado, não pediu nenhuma informação, apenas chegou, e ali quando chegou, ele foi se aproximando, e ela não percebeu quem era, depois de um tempo que ela viu as marcas na mão, e ela notou que ali estava o seu filho, né? E aí ele diz, aí ela vai naquele ímpeto de se ajoelhar aos pés de Jesus, e ele levanta Maria e ele próprio se ajoelha aos pés dela, beijando-lhe a mão, e diz: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, é aí que eu quero que a gente observe, né? Que dentro da governadoria do planeta Terra existe um espírito chamado Maria de Nazaré. Então, nós temos o governador do nosso planeta Terra, que é Jesus, e temos também nessa governadoria Maria de Nazaré. Porque Jesus disse isso, né? Meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, no reino de Jesus, Jesus é o governador desse planeta, no reino do Pai, nós temos também o espírito de Maria aí na governança do planeta Terra. E isso é maravilhoso, né? Esse espírito maravilhoso que poderia ter alçado paragens mais superiores e ela resolve criar, né, o hospital no plano espiritual, o Hospital Maria de Nazaré, por intermédio das legiões dos servos de Maria, atendendo aos suicidas que desencarnam por esse caminho e que são levados a esse Hospital Maria de Nazaré, que é uma organização no plano espiritual. Então, o espírito que não para de trabalhar, o espírito que não para de servir ao bem, de servir ao próximo, de auxiliar, de se dedicar, né? Isso está tudo relatado no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, e a gente vê que é esse exemplo de mulher, de mãe, de esposa, de ser humano, de espírito, né? Que numa tarefa difícil, numa tarefa árdua, cumpriu aquilo que tinha que cumprir, exemplificou o que precisava ser exemplificado e seguiu adiante nesse trabalho e continua trabalhando até hoje. Então, aqui a gente acha que a gente quer férias, a gente quer descanso, a gente quer aposentadoria, a gente quer só mordomias, né? E a gente sabe que para o plano espiritual, o espírito não para de trabalhar. Por isso que Jesus dizia: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então, todos trabalham, todos se ocupam, todos fazem coisas.
né? Então, que a gente siga esse exemplo desse grande espírito que foi Maria de Nazaré. Foi e continua sendo Maria, né? A mãe de Jesus, a governadora do nosso planeta Terra, né? Que a gente possa externar a ela a nossa gratidão pelo trabalho, pela dedicação, pelo exemplo de vida, e que a gente retome esse exemplo, trazendo para nosso dia a dia, trazendo para para a nossa vida, como um exemplo a ser seguido. Como diz lá no Livro dos Espíritos, Jesus é nosso guia e modelo. Então, sigamos o Jesus, o nosso guia e modelo. Jesus, filho de Maria, né? E que sigamos Maria também como nossa guia e como nossa modelo. Tá bom, gente? Obrigado aí por estarem aí, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que eu não estou vendo as pessoas mais na live, eu quero só agradecer ao Lar Espírita Hora de Luz, ao convite do Florencio, a todos vocês que estão aí nos ouvindo, participando aí da live, que a gente possa ser grato, né, à vida, às oportunidades que ela nos dá, enfim, a tudo de bom que vai acontecer nas nossas vidas, até as coisas ruins, elas também trazem bons ensinamentos. Então a gente vê na vida de Maria, uma vida que não foi fácil, uma vida que não foi uma vida de luxo, mas foi uma vida simples, mas com muito trabalho, com muito esforço, com muito amor, com muita dedicação, né? Com muita vontade de viver, com muita vontade de seguir para frente, com muita vontade de criar coisas boas, de ajudar, que a gente colha essas virtudes desse espírito e transfira para a nossa vida. Né? Transfira muito essas virtudes para nós. Então, era isso que eu quero agradecer, né? Estou feliz por estar aqui, por estar compartilhando com vocês a história desse espírito, que para mim representa também bastante, e eu fico muito grata por poder ter pesquisado, ter estudado, para poder passar um pouco mais, né, desse grande espírito que também passou aqui pelo nosso planeta Terra. Tá bom, gente? E agradecemos a espiritualidade do Aurora de Luz, aos benfeitores queridos, que possam, nesse momento, abençoar o lar de cada um de vocês, abençoar as suas casas, porque hoje a espiritualidade tem mais trabalho, porque antes a gente se reunia numa casa espírita, e ali todos eles estavam também, e estávamos todos juntos ali. Hoje cada um está nos seus lares, e a espiritualidade não se cansa de nos visitar, não se cansa de nos orientar, de nos auxiliar. E eles têm o trabalho de visitar cada um de nós nas nossas casas, nos amparando, nos ajudando, nos auxiliando, né? Então, para eles também, as situações mudaram, né? O trabalho também se torna diferente, mas eles são incansáveis no trabalho, né? E continuam nos auxiliando e nos ajudando. Então, agradecemos a eles por essa bênção de esse cuidado, esse carinho, de estarem sempre nos visitando, nos orientando, nos auxiliando, nos encaminhando, nos trazendo todas essas bênçãos divinas do plano espiritual. Que Jesus abençoe vocês, abençoe o lar de vocês e que tenham muita paz no coração. E minha gratidão por tudo. Tá bom, gente? Graças a Deus.